Olá, meus queridos amigos. Estamos iniciando agora o nosso terceiro e último dia do lançamento desse curso Virtudes ou Nada. No primeiro dia, você lembrará, nós despertamos para esse tema, mostrando as consequências que existem na nossa sociedade se nós não educamos nossos filhos nas virtudes. No segundo dia, nós procuramos, além disso, despertar para os pais a grave responsabilidade que têm, né, de correr atrás desse aprendizado para que eles sejam exemplo e depois a imensa necessidade de se tornarem protagonistas no acompanhamento diário dos seus filhos para que eles possam aos poucos irem aprendendo a viver esses bons hábitos, depois interiorizarem esses bons hábitos do ponto de vista do conhecimento e do entendimento e finalmente consigam na prática, né, querer ser virtuoso, porque enquanto nós não conseguirmos que os nossos filhos queiram, não temos nada a fazer, porque esse é um tema que está totalmente associado à liberdade humana. Ou você quer, ou você não tem nada a fazer. Ninguém vive as virtudes de forma obrigada. O pré-requisito de um homem virtuoso é ele querer ser virtuoso, porque ele enxergou que esse é o caminho da felicidade humana. E nós despertamos, tanto no primeiro quanto no segundo dia, para esse grande perigo que está havendo hoje na educação, que é uma educação meramente acadêmica. As escolas estão te entregando, quando são boas, quando são ruins, então nem isso te entregam. Mas quando as escolas são boas, elas te entregam somente, né, uma formação pedagógica de português, de matemática, de história, geografia. E você, como pai, como mãe, por ignorância, muitas vezes, acha que isso é suficiente para tornar o teu filho um homem realizado. Eu tenho, então, nesses 2 dias anteriores e hoje, espero que você caia a ficha, espero que você perceba que essa formação tradicional, ela é incompleta. Como diz aí o slide, como a gente vai agora te mostrar, como nos outros dias, né? Eu tenho tentado usar essa metodologia de trazer sempre uma apresentação em PowerPoint para que você vá acompanhando comigo, né, toda essa apresentação. Então, como diz aí o slide, uma educação tradicional sem virtudes é uma educação incompleta. Ela não vai estar ajudando o seu filho a se tornar um homem de caráter e, por isso, uma pessoa humana feliz e realizada. Só um homem de caráter, aquele homem que é estável, que é para sempre o mesmo, que será fiel aos seus princípios, às suas crenças, será um homem realizado. As doenças mentais que a gente percebe hoje na sociedade, a gente falava no primeiro dia, são uma demonstração de que alguma coisa está errada nessa evolução do ser humano. Se eles estivessem indo bem, estava todo mundo feliz, realizado, contente, as famílias seriam estruturadas, haveria muita amizade, muita confraternização, solidariedade. A gente vê que está sumindo. Então, o que está acontecendo? É a pergunta que todo mundo se pergunta. As pessoas pensam, não, é que as escolas estão desatualizadas, é que os salários não estão ajustados, é que o material didático agora precisa de informática, de computadores, é que sempre são soluções externas, exógenas, e não é essa a solução definitiva. A verdadeira solução para dar uma virada na educação é, como temos dito em todos os nossos encontros, uma revolução na descoberta do valor da virtude e depois colocar essa aprendizagem em prática. Então, como educar nas virtudes na prática, é isso que nós iremos traduzir no nosso evento de hoje. Espero que você hoje saia um pouquinho mais motivado, né, a continuar esses estudos sobre essa temática tão importante que vai determinar o futuro do seu filho. No próximo slide a gente pode ver que, afinal, as virtudes são o grande segredo de uma educação transformadora, porque transforma o teu filho por dentro, lhe dá uma energia que ele não tem hoje para superar matérias chatas, para superar
professores que ele não gosta, para superar, pois a resistência própria do aprendizado, que existe esforço, existe vencer a preguiça, existe ser ordenado, existe fazer o que não gosta. Isso tudo são conquistas do homem virtuoso. O homem que não tem virtudes, ele simplesmente vai se deixar levar pelo seu mundo emocional, ele vai se deixar levar pelos seus gostos, ele vai ser escravizado pelas suas paixões, e com o tempo ele vai definhando, ele vai se enfraquecendo, ele vai perdendo a esperança de ser um cara bom, um cara que vai conquistar metas altas, que vai empreender grandes projetos, porque ele se sente fraco, se sente inseguro, se sente medroso. E é isso que nós percebemos nas pessoas mais adultas, que continuam imaturas, continuam fugindo do mundo real, se enfiam em vários buracos negros, como eu gosto de chamar. Às vezes pode ser, pois, uma música, às vezes pode ser um vício nas redes sociais, às vezes pode ser, não sei, né, ficar fazendo uma vida à toa, com viagens, festas, roupas, sabe, essa vida meio sem conexo. Então, é isso sem conexão, que é isso que eu quero te despertar para esse problema grave. Hoje estamos vivendo uma sociedade ansiosa, uma juventude sem rumo, por causa da falta de virtudes, que é o que dá energia para que a criança vá crescendo, evoluindo e vá se tornando aos poucos ser humano e depois pessoa humana, que lhe dá um sentido à vida e dá uma identidade. Ele se torna quem ele deve ser. O grande sonho meu é que a educação personalizada vá sendo cada vez mais implantada em todas as escolas desse país. É uma educação que ajuda as crianças a responderem à pergunta mais importante da sua vida: quem eu sou? Não importa só aprender a fazer coisas, a ser médico, engenheiro, advogado, designer, cantor, músico. Isso tudo está muito bem, mas fazer antes do ser fica desconectado. E esse fazer vai cansar, esse fazer vai desmotivar e você vai ter problemas lá na frente, com um certo vazio, com uma certa desmotivação, como a gente vê em tantas pessoas hoje que conquistaram todos os seus sucessos empresariais, conseguiram até ficar ricos, mas não estão bem, porque não tem o principal, que é, afinal, viver um projeto e uma vocação concreta que determinará a sua felicidade. Por isso, o poder das virtudes, como diz aqui o slide, ela é essencial. Você tem que ajudar os teus filhos a ir ganhando esse guia moral que vão lhe dando, pois, um norte e uma energia para alcançar o tão sonhado sonho da felicidade. Depois, o próximo slide te mostra que é preciso haver uma aprendizagem concreta, um método concreto de virtudes. Como é que se adquirem as virtudes? A gente sabe, que já falamos no primeiro e segundo dia, hoje reiteramos de novo, que é primeiro pelo exemplo. A criança olha os adultos vivendo determinados hábitos bons e eles vão te imitando, eles vão querendo ser como você. Se não tiver esse modelo, ele não vai aprender, porque a virtude no início só aprende só por imitação. Imitação e repetição. A pessoa imita, repete, e ela vai adquirindo, pois, um novo modo de se comportar diante dos impulsos, diante dos desejos, diante dos gostos, que em geral são errados. Em geral, a gente quer comer mais do que precisa, a gente quer se divertir muito mais do que precisa, quer ficar no videogame o dia inteiro, quer ficar vendo uma série atrás da outra. Isso é a vida do homem animal. Mas nós somos animais racionais, relacionais, que justamente precisamos de virtudes para pensar melhor, para ser uma pessoa mais racionalizada, e precisamos de virtudes para ser pessoas com mais capacidade de relações sociais, vínculos duradouros que ajudem nesse trabalho de socialização. Recorda que hoje há um grave problema de socialização, as pessoas não estão tendo amigos, as pessoas estão se isolando, as pessoas estão ficando assustadas, inseguras, não há aquela vamos dizer assim, facilidade de chegar junto como havia antigamente. As pessoas antigamente tinham muito mais dotes para ser amigos, para trabalhar em conjunto. Hoje as pessoas estão se isolando. As redes sociais estão provocando esse grave isolamento
que os enfraquece, que os torna, pois pessoas sem rumo, pessoas sem ajuda dos demais. Portanto, educar pelo exemplo, educar com propósito, né? Em vez de você ficar punindo os teus filhos com castigos, com gritos, enfim, é importante que você ajude a eles ganharem uma percepção do seu erro, perceberem que podem melhorar e que o caminho mais objetivo, concreto e eficiente para melhorar é através do aprendizado das virtudes. É a virtude que vai gerar, pois, esse caráter forte que você quer para o seu filho. Como é que se educa nas virtudes? Já dizíamos nos primeiros dias, é educar em pequenos hábitos, hábitos de rotina, que vão facilitar, pois, uma interiorização e uma compreensão desse valor que é a virtude, e depois na luta por conquistá-los até o final da vida. A virtude, ela é uma luta. Sabe por que se parou de ensinar as virtudes? Tem vários motivos aqui, a gente não vai aprofundar, mas o principal é que, na verdade, as pessoas não querem mais lutar contra os seus próprios defeitos, elas não querem lutar contra as suas mazelas, as suas omissões. Vamos dizer assim, não há um despertar desde cedo na criança para a necessidade de ficar lutando internamente para ser uma pessoa boa. Ninguém se torna uma pessoa boa, exemplar, um herói nacional, um grande empresário, um grande santo, sem luta, concorda comigo? Então, ensinar a viver as virtudes na prática, porque a virtude só se aprende na prática. Não existe, sim, um curso de virtudes, que a gente irá falar isso no final, do ponto de vista teórico, se depois você não se esforça diariamente para viver aquilo que você sabe que é o correto. Aristóteles, que é o nosso grande padroeiro, patrono desse curso, ensinava que a virtude só se aprende com prática diária. Só se aprende a virtude na prática, quando você vivencia, né, o prazer de ter a capacidade de escolher o certo. Isso é um prazer imenso. A virtude é uma conquista. A vida da criança é uma conquista, tudo ela tem que ir conquistando. Como anda, como brinca, como se veste, como toma banho, como come, como aprende, como lê. Mas, além desse aprendizado, que é uma conquista, a principal conquista da criança é a prática da virtude. Ser muito ordenada, ser muito forte para aguentar o sofrimento e o cansaço. A virtude da generosidade, compartilhar brinquedos, de compartilhar dinheiro, compartilhar tempo. A virtude, pois, não sei, né, da prudência, que pensa antes de agir, pensa antes de falar. A virtude, não sei, né, da alegria, de estar sempre alegre, de boa e bem-humorada, mesmo que não esteja com muita vontade de sorrir e de estar alegre. E as virtudes são imensas, a gente já vai mostrar aqui alguns exemplares daqui a pouco, mas quero que vocês percebam que é através da luta diária, através da responsabilidade nos encargos, como diz aqui o slide, a criança vai aprendendo a viver esses encargos em casa com pequenas tarefas domésticas e vai disciplinando a sua vontade para viver uma série de regras e horários claros para viver, pois o estudo antes da diversão. Aqui o slide mostra, só através de horários e regras claras, as crianças vão construindo essas ações consistentes e repetidas que são as virtudes. Senão é uma vida meio fácil, uma vida meio frívola, que gera, com o passar do tempo, pessoas, né, fracas, pessoas sem preparo para enfrentar a vida. Depois não deixe de celebrar com seus filhos as pequenas conquistas que os seus filhos vão adquirindo. Agora ele já sabe fazer a cama, agora ele já sabe colocar uma mesa, agora ele já sabe organizar a sua mochila. Vamos festejar aquilo agora e ele já consegue ler um livro. Vamos festejar aquilo agora, já tem amigos, sabe? Isso tudo tem que ser muito promovido. Mostrar um reconhecimento nos primeiros anos na vida da criança é fundamental para que ela se sinta motivada. Depois ela tem que entender que isso tem um valor em si, e independentemente dos outros achem ou não achem importância, depois a motivação se torna muito mais intrínseca e transcendental. Mas no começo dos primeiros anos a motivação é totalmente extrínseca. Eu tenho que premiar, eu tenho que motivar, eu tenho que aplaudir. Tudo isso é fundamental na prática da virtude. Depois sabemos também que quando há esse empenho conjunto, pais, mãe
professores, a escola, família e escola juntas, alinhadas nesses mesmos valores, nessas mesmas virtudes, todo mundo ali com a mesma alma, todo mundo unido nesses mesmos sonhos de melhora pessoal, os resultados são transformadores. As crianças mudam muito rapidamente. Se é uma coisa que a gente percebe quando começa esse aprendizado das virtudes, é a imensa rapidez com que a criança amadurece. No meu colégio a gente passa muito por isso, né? As crianças em geral chegam meio despreparadas, os pais não sabiam sobre essa temática, colocam no nosso colégio Porto Real. E sabe o que acontece? Depois de poucos meses, 3, 4 meses, os pais vêm nos procurar e falam: nossa, o que está acontecendo com meu filho? Ele é outro. Ele agora está mais calmo, está menos birrento, está mais amigo, está mais carinhoso com os irmãos, está mais serviçal. Poxa, já valeu ter matriculado esse meu filho nessa escola pela sua transformação interior. É isso. A virtude gera esse resultado. Depois, quero que você saiba que, além de melhorar do ponto de vista social, ele vai melhorando também do ponto de vista moral. O que quer dizer melhorar a moral do seu filho? É a sua consciência, ela vai afinando, ela vai ficando mais sensível para o certo e errado. Às vezes os pais acham que vão conseguir preservar os seus filhos vigiando, acompanhando, buscando câmeras, celulares, como se a educação fosse uma pressão externa para a pessoa se comportar corretamente. Não, não, não. O que gera uma criança firme, com caráter, que seja sempre a mesma, seja na família, seja na escola, seja com os amigos, seja numa viagem, o que gera a unidade de vida é justamente essa força interior, fruto de uma racionalidade, que a criança mesmo percebe que não deve fazer isso ou aquilo, ela percebe o certo e o errado, o bem e do mal, e ela livremente escolhe o bem e foge do mal. Essa é a grande conquista de um pai que educa bem os seus filhos desde pequeno. A sua criança vai ganhando uma autonomia moral, fruto justamente de uma heteronomia moral. Você foi ensinando o certo e o errado. Chega um momento que a criança adquire o conhecimento, adquire uma vontade de ser virtuoso e, através dessa autonomia, ela então se protege. Não vejo esse filme pornográfico, não vou nessa festa, baixaria. Esse meu amigo não é conveniente estar com ele. Eu tenho que mudar de namorada. Sabe, a criança começa a perceber que o que destrói e o que constrói, o que deixa feliz e o que deixa triste. É isso que a pessoa vai percebendo. Então, eu quero que vocês percebam que educar nas virtudes é o caminho para você tornar seu filho um vencedor e futuramente um triunfador existencial, porque ele se encontra. O que é o triunfo? A vitória no projeto educativo de um filho. Como é que você, pai e mãe, pode dizer assim, depois de 18, 20 anos de investimento em educação de um filho, que você venceu, que você triunfou? Quando o seu filho chega para você e fala: mãe, já sei quem eu sou. E para você conquistar essa descoberta da autoconsciência de quem eu sou, só por meio da virtude. E eu vou te explicar por quê. A virtude é justamente essa imensa capacidade que eu tenho de ir negando aos meus impulsos, aos meus desejos, aos meus prazeres, aquilo que não convém, que não me faz bem. Isso é a virtude. Ela percebe que comer demais me faz mal, que ficar vendo muito filme na televisão me faz mal, que ficar de forma isolada no quarto e não ajudando em casa me faz mal. Ela começa a perceber isso. Então ela começa a perceber o certo e o errado, começa a sentir-se assim, que há que tomar uma série de atitudes firmes, e quando ela consegue perceber tudo isso de forma autônoma, ela começa então a agir de forma independente, e consegue então se proteger das tentações, começa a proteger das más companhias, começa a proteger de todos os problemas que ele enfrenta. Ele começa a ser uma pessoa então que consegue entender que a existência só tem sentido quando eu vivo para os outros. Depois de ter se negado muitas vezes, ele começa a ver que alguém me criou para ser útil para alguém. Alguém me criou para fazer um projeto de vida. Alguém me criou para descobrir uma vocação de serviço. E quando você tem essa descoberta, esse é o pré-requisito
para responder, afinal, quem eu sou. Porque só uma vocação de serviço vai te dar a resposta para que você existe. Ninguém teria te criado para você viver sozinho para você, curtindo a vida doidado numa praia sozinho. Não teria sentido essa vida. Então, por isso, o pré-requisito para a pessoa descobrir quem ela é ter uma predisposição de ajudar alguém, de servir os outros, de dar-se aos demais. Por que a maioria das pessoas hoje não se encontra na vida acadêmica, chega lá no final do ensino médio e não sabe para que existe, não sabe o que é fazer de faculdade, que é 80%, 90% do jovem de hoje é isso, não está nem aí. O seu futuro, ele não vê um palmo na sua frente, porque na verdade não foi educado para a doação, para a generosidade, para o serviço, ele foi educado para ser egoísta, ele foi educado para continuar sendo egoísta. Então, ele fica meio que preso para a percepção do futuro, ele não descortina as suas opções, os seus projetos, porque ele não está pensando nos outros, porque ele não tem capacidade de servir ninguém. Olha que coisa interessante. Então, em primeiro lugar, educar nas virtudes é para isso. Então, você precisa aprender um autêntico programa completo de virtudes, que é isso que eu vim te oferecer no dia de hoje. Eu estou hoje lançando um curso novo, original, nunca feito aqui na minha escola para pais, na internet, um curso de 5 aulas sobre como educar nas virtudes. É um programa que eu vou falar agora, que vai capacitar os pais a serem primeiro bons exemplares de virtudes, porque eles têm que viver primeiro para ensinar. Ninguém consegue ensinar virtudes se não vive antes. Esse é o grande dilema que eu tenho atualmente na educação. Como é que os professores de uma escola vão educar virtudes se eles não sabem nem vivem as virtudes? Esse é o meu grande desafio, mas eu vou chegar lá. E se você me ajudar a começar em casa, sem dúvida você estará me ajudando muito nesse imenso desafio de educar virtudes, onde não tem professores que vivam as virtudes. Isso é um grande dilema, mas a gente vai conseguir chegar lá. Então, o primeiro aspecto é isso, você vai ter acesso às técnicas normais que se ensina desde os gregos, já tem 28 séculos o aprendizado das virtudes, mas que ninguém estudou sobre isso nos últimos anos e a gente precisa resgatar esse conhecimento. E depois você vai perceber que esse ambiente de virtudes começa a beneficiar a tua família, depois o teu relacionamento com o teu cônjuge, depois com os seus filhos, depois o teu ambiente de trabalho, e depois os teus próprios filhos ficam mais responsáveis, mais resilientes, menos chorões, têm mais amigos, são mais empáticos, são mais simpáticos, são mais bonitos, porque isso melhora a beleza por dentro. E depois, olha aqui, aqui slide, aqui não vou aprofundar, mas já vou dar uma palhinha de como será o curso. Como vocês percebem, existe uma virtude para cada fase da vida. De 1 a 7 anos, a grande temática é temperança. Sabe? Aquela virtude que ajuda a colocar uns limites nas quantidades e tempos dos prazeres. Todo mundo fala, João, vem na minha escola falar sobre limites. João, vem falar sobre limites porque as crianças estão impossíveis, estão descontroladas, estão impossíveis. Você fala, mas é lógico, vocês nunca aprenderam sobre a virtude da temperança, e dentro da temperança tem a virtude da ordem material, a ordem temporal, a ordem afetiva, a ordem racional, a ordem dos limites, a sobriedade. São vários temas conectados, mas no fundo é educar na temperança, que é a primeira virtude que uma criança tem condições de aprender, e vou te explicar por quê. Depois, quando vai passando o tempo, quando chega ao Fundamental 1 e 2, a criança começa agora a ter que enfrentar a vida, tem que sair da saia da mãe, tem que sair da bolha, da zona de conforto. Então ela precisa aprender a virtude da fortaleza, dos 7 aos 14 anos, que é justamente essa virtude que leva o cara, primeiro, a enfrentar, né, a dor, o cansaço, aquilo que gera, pois, sofrimento, e a pessoa fica, pois, impaciente, fica sem garra. Então, a primeira face da virtude da fortaleza dentro de uma moeda é aguentar o sofrimento, o sacrifício, a privação, e depois enfrentar as dificuldades, aprender a empreender. Concorda? Qualquer empreendimento exige uma imensa fortaleza. Em geral, as pessoas quebram no meio do caminho quando casam, quando abrem uma empresa, quando começam a escrever um livro, fazer um doutorado. Quando as pessoas param no meio do caminho, é quase sempre falta de fortaleza, porque não tinham temperança antes. Então, eu quero que vocês percebam que a temperança é a base da fortaleza. Sem temperança não tem fortaleza. Não tem um cara forte e intemperante, não tem. Então, é isso que eu fui descobrindo no meu doutorado. Há uma estrada que eu estou te mostrando agora, há um caminhar de aprendizado de virtudes
que à medida que a pessoa vai avançando, depois vem a justiça, depois o cara já saiu da bolha, já tem coragem para sair da bolha e enfrentar o mundo e empreender grandes projetos. A pessoa descobre o outro, a necessidade de ajudar o outro, a necessidade de estar junto com o outro para fazer alguma coisa útil. Então, essa é a virtude que vem justamente no ensino médio, que o cara começa a ter amigos, começa a namorar, começa a pensar no projeto de família. Então, essa é a virtude fundamental que gera amizade, grandes amigos, amigos profundos. E depois, naturalmente, como vocês estão vendo aí no slide, aí a pessoa vai ficando cada vez mais prudente. O que é um homem prudente? Como diz aí o slide, é aquele que pensa antes, é aquele que pensa antes de tomar decisões, aquele que não se deixa levar pelos impulsos, pelos gostos, que são, em geral, pensamentos, enfim, fracos. É uma pessoa que vive pela afetividade, que educa pela emoção, é uma mãe fraca, um pai fraco. Nós temos que educar pela razão. Então, a gente precisa educar pela prudência. O que é mais conveniente? Então, eu vou fazer. Não que o meu filho mais gosta. Isso, uma pessoa que educa em função do gosto está matando o filho, está educando erradamente. Está sendo, pois, um falso guia, porque está conduzindo ele para o precipício. Ele vai viver a autodestruição com bebida, com droga, com sexo, enfim, com vários problemas que a gente vê hoje, que está gerando as doenças mentais, que a gente falava no primeiro dia. Olha que bonito. Então, esse caminhar da virtude, que é uma coisa lógica, sem temperança não há fortaleza, sem fortaleza e temperança não há justiça, generosidade. Sem a justiça já não existe prudência, porque os caras pensam sempre em função do seu prazer, do prazer imediato, e não em função do que é conveniente e do que é do bem comum. E aí, quando a criança vai aprendendo essa virtude, né, o que gera depois de passar do tempo? A maturidade. Por que as crianças estão imaturas? Porque não viveram a virtude. Aqui, mais uma vez, te mostra a importância desse curso. Ou você ensina seu filho a amadurecer corretamente, ou você vai tornar seu filho, como a gente está vendo na maioria das crianças hoje e nos adultos de hoje, um processo imaturo tremendo. Há uma imaturidade social imensa, que é o que está dificultando depois de encontrar pessoas para trabalhar, está dificultando pessoas para casar, para ter filho. Por que as pessoas não querem ter filhos? Porque dá trabalho. E por que dá trabalho? Porque não tem capacidade de amar. Quando você ama um filho, você se doa com prazer, você sofre com alegria, porque você está vivendo um amor maternal, um amor paternal. É aquela história que eu contava no dia de ontem do meu amigo milionário, que tinha tudo, mas não tinha nada, porque não conseguia amar a esposa e os filhos por falta de maturidade. Olha que interessante. Então, como vocês estão vendo aí, esse é o objetivo do nosso curso, ajudar seu filho a amadurecer corretamente. Aqui mais uma outra palhinha, aqui agora de uma outra forma. Então, vê que na educação infantil, o mais importante é o limite do prazer, com as coisas materiais, com o tempo, com o cuidado com os demais, com os limites. Então, isso tudo vai ser trabalhado no nosso curso. Depois, naturalmente, a fortaleza, que é essa capacidade de incentivar o esforço que está faltando hoje nas escolas. As escolas hoje querem que sejam, enfim, lugares de lazer, que sejam os colégios sejam clubes onde há muitos esportes, muitos campeonatos, muitas festas, muitas viagens. Pô, isso não é um colégio, isso é um clube social, não sei se é um playground social, mas isso não é um colégio. Um colégio é justamente, né, a riqueza, ensinar a enfrentar o difícil, uma boa prova de matemática, uma boa prova de história, de ciências, uma boa redação, isso é a riqueza. A paciência, saber aguentar o tempo certo para as coisas, isso tudo tem que ser ensinado. As crianças hoje estão muito impacientes porque não foram educadas na paciência, que é a virtude que leva a esperar o tempo necessário para as coisas chegarem, serem conquistadas. Quando a pessoa é boa nessa parte de aguentar a dor, que é a riqueza e a paciência e outras virtudes que vão ser trabalhadas, aí a pessoa tem coragem, não é mais tímida, ela enfrenta as dificuldades, ela consegue, de alguma maneira, enfim, tirar suas dúvidas numa sala de aula, consegue fazer amigos para cima das pessoas, porque, enfim, sabe se colocar numa festa, sabe se colocar, pois, num ambiente, numa festa, num restaurante. E depois, o magnânimo é aquela virtude que me dá esperança de que eu sou capaz de fazer uma grande empresa, de um grande empreendimento, de um grande projeto. Isso existe fortaleza pra caramba, concorda? Então, olha aí, como as duas virtudes vão sendo construídas, e essas duas virtudes são que vão educando a afetividade de uma criança, para que justamente possa, então, gerar na Fundamental 2, que é a fase que você quer ter mais amigos, que você quer fazer algum projeto social, que você quer se doar, que você quer, enfim, se encontrar. É justamente a virtude
da generosidade. Então, essas são o caminhar do aprendizado da virtude. Há uma estrada, há um começo, meio e fim, há um procedimento. Essa foi a minha grande descoberta do doutorado, porque antigamente eu ouvia falar sobre virtudes, mas totalmente isolado, com uma coisa de retalhos. Então ninguém sabia me conectar uma com a outra. Ninguém me sabia dizer quem é que vinha primeiro, qual é o pré-requisito da primeira para ganhar a segunda. Era tudo como se fosse uma coisa solta. E aí as pessoas não perseveravam no aprendizado das virtudes. E depois, como eu dizia há pouco, a virtude da prudência é a grande mãe que une todas as virtudes, porque a virtude não é nem muito nem pouco. A virtude está sempre no meio. Uma pessoa muito forte, muito corajosa, é aquela que pula da asa delta sem saber como anda, né? Vai morrer. Pessoa muito fraca, muito temerosa, muito assustada, e já geradamente assustada, é uma pessoa pusilânime, uma pessoa melancólica, uma pessoa que não vai conquistar nada, vai se enfiar, pois, num mundo virtual, vai se enfiar, pois, num refúgio de um quarto confortável, e vai ficar assim até os 40 anos. Já viu aquele adolescente que tem medo de avançar na vida, que tem medo de sair à rua, que tem medo de empreender, porque isso está enfraquecida, às vezes por pais superprotetores. Então, reparem, isso é a dinâmica da virtude. Então, eu vim te falar hoje que vamos começar, a partir da manhã, o grande curso tão esperado, Virtudes ou Nada. Ou você ensina seu filho nas virtudes, ou não espere nada dele. Não espero nada dele. E não é ser radical, é ser realista. É o que está acontecendo no mundo moderno. As pessoas estão enfraquecidas, estão despreparadas, estão desesperadas. As pessoas estão sem perspectiva porque não foram educadas nas virtudes. Então, aí embaixo, você vai encontrar um link para você garantir a sua vaga, na participação desse curso. A gente sabe, como já fiz no mês passado, quando eu lancei o curso de Educação Personalizada, que sempre na primeira semana, quem entra na minha Escola para a Paz, lá tem 2 planos, o plano básico e o plano prêmio. O plano básico sempre oferece o principal curso que eu tenho, que se chama o Percurso, e tem o curso, o plano educativo, como fazer um plano educativo que se conecta com o percurso. Esses 2 cursos são os meus grandes sucessos na internet. E sempre que eu lanço um novo curso, como o de hoje, então a pessoa que faz a inscrição para o plano básico, então ele tem direito durante uma semana a ganhar esse curso. E fica por um ano para assistir esse curso com calma. Depois que passa uma semana, aqui no caso até o dia 3 de abril, os que fizerem a inscrição para o mero plano básico, ele vai ter direito a isso. Os outros que fizerem um plano prêmio, aí sim, tem direito a todos os outros cursos, que são já 8 cursos, além de todas as 400 lives, pílulas, enfim, trilhas de estudo. Lá tem a minha Escola para a Paz, ela está muito bem estruturada e cada vez a gente está melhorando mais. Você já viu o novo índice da Escola para os Pais? Agora tem um índice com os 400 temas que eu trabalho nessa plataforma, para que você justamente possa ir aprofundando de acordo com as tuas dores, as tuas necessidades. Antes eu tinha todos esses temas, todos esses cursos, e eu sei que as pessoas ficavam um pouco perdidas e então nem sabiam que tinham lá a solução para o seu problema. Agora, com esse índice que eu estou lançando, ficou maravilhoso. Agora a pessoa clica lá no índice e já abre a aula para a pessoa estudar assim, o seu tema para resolver a sua dor. Então, saiba que chegou o momento de você encarar esse tema com mais responsabilidade. Não adie esse estudo sobre as virtudes. Te peço de joelhos que você invista nessa formação. Todos os meus cursos, eu sempre digo que o percurso e o plano educativo, acabei de dizer, são os mais importantes. Eu não sei se esse vai se tornar o principal. Vamos ver o resultado depois que as pessoas começarem a fazer esse curso e no final a gente vai fazer uma avaliação. Mas eu quero que você saiba que, na minha opinião, talvez esse seja o principal, porque eu acho que os pais e os filhos vão ficar mais próximos, os dois lutando no mesmo tema, na mesma virtude. Lá na minha escola é assim, tem a virtude do mês, então alunos, funcionários, também tem formação no colégio, os pais, os professores, todos estão sabendo que é a virtude do mês e a gente propõe uma série de metas práticas, a virtude só se aprende na prática, todo mundo está lutando, se esforçando pelo menos para adquirir esses hábitos naquele mês.
depois no mês seguinte a gente muda de hábito, porque a criança também cansa e acaba arrefecendo na luta contra a preguiça, contra a moleza ou contra o egoísmo. Então a gente precisa estar sempre renovando a nossa luta interior. Se a gente não renova a luta, a gente esquece de lutar e a gente fica mais do mesmo, sempre medíocre, sempre cansado, sempre, enfim, né, um projeto de animalização ruim. Então, eu quero que você entre nesse programa. Gostaria muito que você corresse lá para fazer a inscrição, para entrar na escola para os pais, uma escola que foi feita para te tornar um pai protagonista. Adoraria que você divulgasse isso para muita gente. Corra lá, porque na primeira semana estão de promoção. A gente que faz somente o plano básico, que é sempre mais barato, vai ter direito a fazer parte desse curso. E os outros, que eu espero que seja a maioria, que entra no plano prêmio, que a diferença não é tão grande assim para o valor que você vai adquirir de formação. Agora, a gente está atualmente na nossa escola para pais se esforçando muito para ir acompanhando cada aluno, para ver se ele realmente vai cumprindo os cursos, se ele vai colocando metas. Agora a gente está dando um certificado para cada curso que você termina. Aproveita agora a escola para os pais, você vai ter um certificado para quem fez o percurso, outro certificado para quem fez a fé na prática, vai ter um certificado para quem fez o curso sobre temperamentos, vai fazer um que vai ser sobre a fé na prática, como ensinar a fé para os meus filhos. Enfim, são vários cursos que tem lá muito pertinentes, muito necessários para você se tornar um homem muito mais protagonista da educação dos seus filhos. Espero que você tenha percebido nesses 3 dias de lançamento o valor e a importância desse tema. Agora está com você, está com a sua liberdade e com a sua responsabilidade. Muito boa noite e conte com o Jeb.